maior parte das pessoas que falam inglês com confiança hoje em dia já passaram pelo processo de sentir vergonha, de ter medo de errar, sentir que não está sendo compreendido. Então elas passaram por todo esse processo de falta de confiança para falar inglês. E com isso também, elas também perderam muitas oportunidades. Fora a ansiedade, né, de descobrir que, meu Deus, agora que eu sei falar inglês, as pessoas sabem que eu sei falar inglês, eu preciso apresentar algo no meu trabalho, eu preciso fazer uma apresentação em inglês para a faculdade. Mas calma, tem uma solução muito simples. Eu não estou dizendo que ela é fácil, mas ela é super simples. Quanto mais você fala inglês, melhor você fica. Isso em qualquer coisa. Quanto mais você faz algo, melhor você fica nessa coisa. E com o inglês não podia ser diferente. Essa fuga de falar inglês, ela é cansativa, porque uma hora você vai precisar falar, então você vai estar só adiando algo que vai acontecer. E ela é contraprodutiva também. O nosso cérebro é algo incrível. Quanto mais você faz algo, quanto mais tempo você pratica algo, melhor você fica. Então você consegue fazer o que você quiser. Basta você se desafiar, estar completamente focado e focada na hora que você estiver estudando, fazer revisões periódicas e, claro, fazer isso repetidamente. Esse processo todo vai fazer com que tudo que você está aprendendo ali seja gravado na sua memória de trabalho, que é uma memória ali que vai durar entre algumas horas. E com prática suficiente, com repetições suficientes, com foco suficiente, você vai passar por todo o processo de consolidação de memória, até que seu inglês chegue ali na memória de longo prazo. O problema é que quando a gente tem muito medo e nós nos sentimos muito ansiosos para fazer algo, esses sentimentos, essas emoções podem fazer com que todo esse processo seja atrapalhado. Existe uma parte do nosso cérebro bem no meio dele que se chama amígdala. E essa amígdala, ela é muito importante, até porque ela foi extremamente adaptativa durante toda a nossa evolução. Isso porque ela é responsável pelo nosso sistema de fuga ou luta. Então, sempre que a gente precisava fugir ou lutar, ela entrava em ação. E ela funciona dessa forma até hoje. Acontece que hoje a gente foge ou luta com coisas que não são predadores. Hoje, o nosso cérebro, nossa amígdala, enxerga a reunião em inglês, por exemplo, como um predador. Ou então falar em público como um predador. Ou seja, a gente não está mais fugindo de onças, nós estamos fugindo de situações que nem precisariam tanto desse sistema de fuga. E daí, quando esse sistema ele é ativado, o que ele faz? Ele inibe um pouco o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte que fica aqui na frente. E aí, o que acontece? A gente precisa do córtex pré-frontal para a gente poder aprender ou para a gente poder lembrar de algo que a gente aprendeu. Sabe quando você fica nervoso ou quando você fica nervosa e não consegue lembrar de algo que você aprendeu, que você tem certeza que você estudou? Então, é exatamente isso que acontece. É meio que como se a gente ficasse menos racional. Isso atrapalha muito na hora do aprendizado e, obviamente, atrapalha muito quando a gente precisa colocar esse aprendizado em prática. Então aqui eu vou explicar detalhadamente o que você pode fazer para melhorar esse estado de medo ou ansiedade que você sente quando você pensa em falar inglês. A primeira, como eu falei lá no começo do vídeo, é simplesmente falar inglês, se expor ao máximo de situações em que você tem a chance de falar inglês e colocar em prática tudo que você já sabe. E mesmo se você estiver aprendendo agora, você não precisa ficar, meu Deus do céu, mas eu sei pouco. Você pode colocar em prática a conversação com o tanto de vocabulário que você tem hoje. É muito importante que você acostume o seu cérebro a estar sempre falando inglês, para que quando chegar lá na frente, você precisar realmente falar na frente de chefe, alunos e etc., você já esteja habituado a isso. E claro, isso também vale para você que já tem um bom conhecimento em inglês. Se você já sabe bastante inglês, se exponha a situações em que você possa praticar tudo que você sabe. Fale sobre assuntos que você gosta. Então você pode começar fazendo isso sozinho ou sozinha, se olhando no espelho, se filmando, gravando áudios. E aí, conforme você for criando mais segurança no que você está fazendo, você pode começar a falar com outras pessoas. Então, assim, aproveita qualquer oportunidade de falar inglês, mesmo que seja falar inglês com a sua prima de 5 anos que também está aprendendo inglês. A segunda coisa que você pode fazer é sempre revisar o vocabulário. Eu vejo que muita gente
tem medo de esquecer vocabulário e no nervosismo realmente acaba às vezes esquecendo. Então a melhor coisa que você pode fazer é fazer uma revisão espaçada desses vocabulários que você já aprendeu. Principalmente se for um vocabulário de algo que você não usa no seu dia a dia, mas é importante para você. Ter essa revisão na sua rotina vai fazer com que tudo fique fresco na sua cabeça e que também mexa ali no seu psicológico falando, nossa, mas eu estudei isso há pouco tempo, então vai ser tranquilo de lembrar. Obviamente, você não precisa revisar tudo todos os dias. Você vai fazer revisões espaçadas. Caso seja muito difícil para você criar esse hábito de manter um estudo de rotina, você pode assistir o último vídeo que eu postei aqui, que ele fala justamente sobre isso, sobre como criar um hábito e evitar a procrastinação. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Antes de ir para a última estratégia, eu quero só deixar uma coisa muito clara, um ponto muito importante, que é, a maioria tem muito medo, ou então se sente muito ansioso, se sente muito ansiosa para falar inglês, porque tem medo de errar, porque acha que não pode errar. O erro, ele é algo que faz parte da nossa vida. Nós estamos sempre errando e aprendendo. Então a gente precisa parar de enxergar o erro como algo grotesco, como se fosse um monstro, e a gente precisa começar a enxergar o erro como uma oportunidade de aprendizado. Você errar uma coisa pequena, você esquecer uma palavra, não significa que você não tem um inglês bom o suficiente. Apenas significa que você esqueceu, assim como acontece também no português. Agora vamos para a última estratégia. Essa daqui é para quem precisa falar inglês, já está ali com uma reunião, com alguma apresentação já engatilhada e está se sentindo muito ansioso e muito ansiosa em relação a isso. Bom, o que você vai fazer? Você vai fazer exercícios de respiração para se acalmar, principalmente antes de você fazer a apresentação. Então, qual é o tipo de respiração que eu gosto de fazer? Existem várias na internet, você pode de repente já ter a sua, mas eu gosto de inspirar em 2 segundos, então eu faço, ó, e expiro em 4. Essas técnicas de respiração, elas ajudam a gente a se acalmar, os nossos batimentos cardíacos voltarem ao normal e aí a gente consegue voltar a ficar um pouco mais racional. Mas essa técnica de respiração, ela tem que ser uma técnica de respiração que vai te acalmar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer e que geralmente é o que mais me ajuda é ouvir música. Eu gosto muito de usar músicas que vão realmente me distrair, que vão me tirar daquele momento de tensão e que vão me levar para um outro lugar. E aí vai depender muito do meu estado, vai depender muito do meu mood naquele dia. Tem dias que eu gosto de ouvir música clássica, tem dias que eu gosto de ouvir um pop, tem dias que eu gosto de ouvir rock, vai depender muito. Cada passo que você dá no aprendizado em inglês é um passo à frente, é um passo adiante e te deixa mais perto da autoconfiança. Essa é uma viagem que vale muito a pena, mesmo parecendo que ela seja muito longa. Eu mesma morria de medo de falar inglês. Eu falava que eu não sabia falar inglês só para eu não precisar falar inglês. Porque com o tempo eu precisei passar por cima disso, porque eu comecei a precisar do inglês na minha vida. E até hoje eu procuro formas de me desafiar em relação ao inglês. Então eu busco a falar sobre diferentes coisas em inglês, para eu estar sempre me desenvolvendo e sempre melhorando, tanto no meu inglês, no meu vocabulário, quanto também na minha confiança. Porque às vezes, quando a gente se depara com um assunto que a gente nunca falou em inglês, mesmo você já sendo muito experiente, você pode sentir assim um pouquinho de insegurança. Então o ideal é que você se acostume a falar sobre assuntos diversos. Além disso, você precisa manter todo o conhecimento que você já tem fresco na sua cabeça. Então, as revisões espaçadas, elas são ótimas, elas são perfeitas para te ajudar nisso. E por último, caso você precise falar em inglês, técnicas de respiração e música são formas que eu uso para me acalmar quando eu estou nervosa e eu tenho certeza que isso vai te ajudar também. Então, se você quer saber mais sobre como criar confiança para falar inglês, como melhorar o seu inglês, como usar assuntos que você gosta para falar inglês, me segue lá no Instagram que eu tô sempre conversando com o pessoal para dar direcionamentos e tô sempre ajudando a galera nessa jornada de aprender inglês. Vou deixar o link aqui na descrição.